Pai querido, obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso, por essa quinta-feira que é tua, Senhor. O dia que a gente tira, Pai, para estar aqui nos alimentando, recebendo da tua palavra, Senhor, a tua porção para a nossa vida nessa semana, nesse dia, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque tu está se manifestando no nosso meio, trazendo palavras de incentivo, palavras que nos encorajam, Senhor. Obrigada, obrigada, Espírito Santo, por esse mover tão lindo no nosso meio, por essa sala tão linda, por essas mulheres maravilhosas que tu separou para estar aqui nessa noite, para receber aquilo que tu preparou para nós, Pai. Antes da fundação do mundo, tu já nos viu e já viu essa noite que o Senhor preparou para nós. Usa poderosamente, Senhor, a vida da ministrante nessa noite, que a tua palavra venha ser confrontadora, Pai, para que haja transformação, que haja mudança em nossas vidas, Senhor, renovação da mente, mudança de comportamento, porque não adianta nada a gente vir aqui receber de Ti, ouvir a Tua palavra e continuar do mesmo jeito. Nós queremos mudança, nós queremos confronto, Pai, porque queremos ser mais parecidas com Jesus hoje do que fomos ontem. Em nome de Jesus eu te agradeço, declaro que a internet é tua, a conexão é tua, essa sala é tua. Manifesta-se nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Adri. Hoje nós vamos falar algo muito precioso. E o nome da mensagem é Filhas segundo o coração de Deus. Quem não, né? E o versículo que o Espírito Santo colocou no meu coração está em 2 Samuel, capítulo 24, o versículo é o 10. Amém? Eu vou ler aqui para vocês. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor, sentiu dor no coração em algumas traduções. Pequei gravemente contra ti. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes a iniquidade do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Imagina só, né? Davi, imediatamente aconteceu o que ele havia sugerido para ser feito, ele se arrependeu, ficou com dor no coração. Nós todas aqui, minhas irmãs, nós conhecemos o caráter de Davi, não conhecemos? Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Davi era realmente apaixonado pelo Senhor. E a vontade de Deus para Davi era o prazer de Davi. Era o prazer deste homem, segundo o coração de Deus. Nós conhecemos que Davi era segundo o coração de Deus. E quem aqui, desta sala, que quer ser uma filha, uma mulher segundo o coração de Deus? Eu quero. Eu quero ser. Que honra maior ser uma filha segundo o coração de Deus? Eu não acho que exista honra maior. Ser reconhecida como, lá vai fulano, ela tem o coração segundo o coração de Deus. Davi amava a Deus e era uma honra para si mesmo esse amor que Deus permitiu que ele sentisse por ele mesmo, por Deus, né? Que no momento em que Mical censurou, lembra quando Mical censurou? Eu acho que eu trovei, né? Você trovem? Travou a imagem só, mas a Mas tua estão me voz ouvindo? está saindo. Tá Estão bom. ouvindo? Ok. Então, lembram quando Mical censurou Davi? Então, Davi disse assim, ó, o que me importa é adorar o Senhor. É Ele que me importa. Ora, era isso que importava mesmo. Entre outras coisas, ele falou isso, né? Então, vejamos, Davi passou por vários processos. E a cada processo, ele crescia em maturidade e conhecimento. E não foram processos fáceis. Não foram processos fáceis. Assim como cada processo que temos enfrentado e vivido, né, meus irmãos, não tem sido fáceis também. Tem irmãs aqui que sofreram um acidente, outras quase sofreram, outras estão passando por situações muito conflitantes, muito terríveis, tristes. São processos, não é? No entanto, minhas irmãs, Davi estava totalmente disposto a realizar tudo o que estava escrito a seu respeito. E ele compreendeu
que os planos de Deus realmente eram muito maiores que ele e a sua dinastia. E ele se esforçava em realizar tudo que Deus desejasse para ele em cada processo, em cada estação. Davi foi encontrado entre as ovelhas de seu pai. E ele cuidava com zelo e atenção. O trato com as ovelhas, meus irmãos, não é nada fácil. Nada fácil. Tem que limpar o cocô delas, tá? E vamos falar a verdade, que elas fazem cocô. Tem que levá-las para tomar água, e tem que ser água tranquila, porque senão ela não toma. Tem que levá-las para o pasto, para comerem. Tem que tirar as ovelhas do sol escaldante. Tem que protegê-las dos perigos trazidos pelo escurecer da noite. Davi, ele protegeu essas ovelhas com a sua própria vida. Ele matou o urso, matou o leão. Provavelmente ele sentiu medo e se sentiu incapaz muitas vezes. Ele sentiu cansaço físico, cansaço emocional, às vezes beirando a desespero. É o que eu penso, é o que eu medito quando eu leio isso. Essa tarefa não foi nada fácil. Nada fácil, mas Davi sabia que era uma tarefa honrada. Ele sabia que ele cuidando das ovelhas era honrado porque foi o Senhor que escolheu aquilo para ele naquele momento. E esse homem, segundo o coração de Deus, não nasceu assim. Ele não nasceu segundo o coração de Deus. Foi preciso viver o quê? Processos. Foi necessário viver processos para que ele se tornasse segundo o coração de Deus. E nas vezes que sentia medo, meus irmãos, ele encontrava coragem em Deus. E nas ocasiões que ele sentia incapaz, eu não sirvo para isso, eu sou completamente incapaz, não sei nada. Sabe o que ele fazia? Ele encontrava destreza em Deus. E todas as vezes que o corpo de Davi era castigado pelo cansaço, ele se achegava em Deus e entrava no seu descanso. Importante isso, gravem isso, meus irmãos. Cansaço físico, Davi entrava no descanso de Deus. E nas vezes que havia esgotamento das emoções de Davi, ele buscava socorro, sempre presente em Deus. Socorro sempre presente, meus irmãos. É assim que Deus é. Embora Davi sentisse todas essas coisas, ele era grato constantemente a Deus por ter o escolhido para ser participante dessa grandiosa obra. Ele era grato, feliz, alegre. Embora não termos notícias de Davi murmurar, a gente não lê isso, né? Davi, hoje eu não estou com vontade de cuidar dessas ovelhas, estou muito cansado. Ele não tem isso na Bíblia, né? Em relação àquilo que ele vivia. Mas nós podemos imaginar que não era fácil os processos que Deus colocava para ele suportar, para ele enfrentar, para ele transpor. Davi conviveu com a indiferença dos seus irmãos. Preste atenção. Davi conviveu com a indiferença dos seus irmãos. Tanto que eles não faziam as refeições juntos. Ou, pelo menos, as refeições que tinham visitas ilustres. Não esperavam Davi. Ele conviveu com a falta de conforto diante de sua entrega no cuidado com as ovelhas do seu pai. Muito provavelmente ele dormiu fora muitas noites, ficou junto com as ovelhas, né? E nessa falta de conforto, nós podemos imaginar o quê? O sol escaldante, não é? Porque era árido, não é tropical, é árido e muito menos ameno. E quando havia chuvas, porque deserto também chove, não sempre, mas chove, ele apanhava a chuva no seu corpo, ele não tinha guarda-chuva. Falta de água abundante, nós sabemos que não tinha muita água para beber. E também comida. Ele não tinha também assim fartura de comida nesse período. O que ele aprendeu com isso? A ser fiel no pouco. Ele conviveu com o escárnio de seus irmãos,
a perseguição de Saul e de seus soldados. Ele viveu em cavernas no território inimigo durante muito tempo. Ficou indo e vindo no deserto. Vai para lá, agora vem para cá. Vai para o outro lado. Ele ficou alimentando-se de forma comedida. Como é que eu sei disso? Como é que a gente pode saber disso? Porque quando Davi solicita alimento de Nabal, significa que ele não tinha sobrando. Não é? Ele precisou de alguém para ajudar nisso. Ele passa guerreando, lutando, pelejando e, sobretudo, discipulando os soldados que estavam junto com ele. Em meio a tudo isso, ele estava discipulando, ou seja, ele atacava daqui, atacava dali, e era um giraia. E fazia tudo o que ainda ensinava os seus soldados. Nós sabemos que quando ele estava lá na caverna de Adulão, não eram 400 homens? 400 homens à margem da lei, murmuradores, caloteiros, lá, aquela coisa toda. E ele transformou o quê? No maior exército da época. Aqueles homens se tornaram leais, cumpridores dos seus princípios, cumpridores dos princípios de Deus. Sabe por quê? Em razão do discipulado que Davi o submeteu. Davi poderia ter sido corrompido, sim. Afinal, eram 400 fora da lei. Não propriamente fora da lei, mas à margem, digamos assim, né? Ali. Mas não. Davi que influenciou e não foi influenciado. Através daquele pequeno homem, se tornaram o maior exército daquela época. Enquanto vivia os processos, ele fez todas essas coisas. Ele estava servindo ao Senhor. Ele não esperou ser curado. No processo, durante os processos, ele estava servindo ao Senhor. Cuidando das ovelhas, ou pelejando contra aqueles que odiavam ao Senhor, ou discipulando, servindo. Ele estava sempre servindo. Davi não passou apenas por situações difíceis e desesperadoras durante os processos. Nesses períodos, ele foi trazido à mesa de sua família, com a devida honra. Ele foi ungido rei. Ele venceu um gigante. Ele se casou com uma filha de um rei, com uma princesa. Foi reconhecido como um bom guerreiro. O que a gente aprende com isso, meus irmãos? Ainda que o processo para nos depurar seja árduo, devemos fazer o que o Senhor nos propõe. Como propósito, a gente tem que fazer, passar, transpor, viver, e também a gente recebe refrigério. Amém? Não é só coisas ruins, não. Durante os processos da nossa vida, a gente vai provando do favor do Senhor. Mas o que é processo? O que será que é processo? Que todo mundo fala, o que é processo? Processo é a nossa cura diante de todas as nossas feridas, cura dos nossos caráteres quebrados, entendimento de onde temos que estar e que é aos pés do Senhor. Durante o processo, vamos entendendo que Deus, o Pai, o Criador, o El Shaddai, Jesus, nosso Salvador, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso ajudador, são o mais importante de nossas vidas. Valem mais do que as bênçãos que já foram concedidas para nós. São eles, os nossos amados, que são mais importantes. E eu não estou dizendo que o resto não importa, não é isso. Eu estou dizendo que isso é a nossa atenção. Porque dentro de Deus, dentro de Jesus e do Espírito Santo, nós temos família toda convertida, nós temos provisão, nós temos o cumprimento das palavras de Deus, enfim. É dentro de Deus que a gente consegue as coisas. Amém? É nesse sentido que me refiro. Nós aprendemos também, durante o processo,
que estar em Deus é realmente o melhor lugar para estarmos, onde onde percebemos que a nossa vontade nos limita à finitude, ou seja, a nossa vontade nos leva a algo que tem fim. Ok? Mas a vontade do Pai, ela é para a eternidade. Ou seja, se a gente cumpre com a nossa vontade, ela vai ter um fim. Eu tenho vontade de ter um avião hoje, mas amanhã eu tenho vontade de ter um helicóptero. Ou seja, a minha vontade ela tem um fim. E a vontade do Senhor ela dura para a eternidade. E não é verdade que o Pai não se preocupa com a nossa felicidade. Ele se preocupa. No entanto, a maior preocupação de Deus, acima de nossa ideia de felicidade, é a salvação de nosso espírito e a salvação da nossa alma. A salvação do nosso espírito acontece no exato momento que eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que a salvação da nossa alma dura uma vida inteira. Amém, irmãs? E é essa a preocupação do nosso amado. Deus quer que estejamos à altura do caráter de Cristo. O nosso amado, que mesmo sem precisar, passou por processo, para tudo compreender e, após isso, ser um bom intercessor. Deus nos livra do caráter quebrado, dos traumas, das feridas, porque muito nos ama e sabe da finitude dos nossos desejos. Às vezes é isso, é aquilo, conforme eu disse. Hoje eu quero um avião, mas amanhã eu vou querer um helicóptero, e hoje eu quero um sorvete, mas amanhã eu quero um pastel. Entendem? É efêmero. O nosso desejo é efêmero. E na maioria das vezes, os nossos desejos é só para nos agradar. É em favor da nossa própria causa, dos nossos próprios interesses. Quando vivendo e transpondo os processos, os nossos desejos passam a ser os desejos do Pai e, por conseguinte, estaremos aptos para a eternidade. Foi isso que Davi viveu, processos e processos para ser segundo o coração de Deus, que quer dizer viver a vontade, os sonhos, os desejos de Deus para ele, ser tardio em murmurar e rápido em se arrepender, e assumir os pecados. Davi cometeu erros e pecados contra Deus por inúmeras vezes e se socorreu em Deus, todas elas, admitindo seu mau caráter, admitindo a sua imaturidade, pisando em cima do seu orgulho e não saindo do lado de Deus. No entanto, quando foi submetido a um processo mais profundo, percebam, a um processo mais profundo, onde caiu naquilo que ele já era caído. Ou seja, ele pecou tomando a mulher de outro homem. Seu coração se inflamou de várias injustiças. E a vida e morte de Urias, preste atenção, minhas irmãs, a vida e morte de Urias o batizou com pureza. Davi recebeu um batismo de pureza através de Urias. Ele recebeu um coração segundo o coração de Deus através de Urias. Quem é Urias? O marido de Batseba. Aquele que lhe tomou a mulher, aquele que ele colocou na frente da batalha para ser assassinado. Urias o ensinou tanto em vida quanto em morte e resgatou um coração que Deus já havia liberado para Davi. Deus já havia liberado um coração puro para Davi, mas quem providenciou isso foi Urias. Foi ele que providenciou. Desta forma, Davi não poderia mais viver como estava vivendo até aquele momento. Ou seja, ele tinha um tipo de coração até conhecer Urias, mas Deus havia planejado um coração segundo o seu próprio coração para Davi. E quando aconteceu isso com Urias, Davi não podia mais agir como agia antes. Ele tinha que ser transformado mais uma vez.
E após passar este processo, a vida de Davi passou a ter outro padrão, ainda mais superior até aquele momento. E ele não poderia viver de forma irresponsável. Como assim, Fabiana? Davi era irresponsável? Sim, ele foi. Apesar de ser obediente, temente a Deus e tudo mais, ele vivia conforme o padrão da fase que vivia em Deus naquele tempo. Ele estava crescendo em responsabilidade, crescendo em maturidade, de tanto em tanto. Mas nesta ocasião, quando atingiu o coração segundo o coração de Deus, ele não poderia mais agir de qualquer jeito. Não tem mais o velho Davi. Na medida que nós vamos passando pelos processos e os transpondo, vencendo, vamos aumentando a nossa responsabilidade perante o propósito que nascemos para desempenhar. Os processos que vivemos vai além de curar, além de restaurar o nosso caráter. Vai nos elevando em manifestação do reino. Guardem essas palavras, minhas irmãs. Vai além da nossa própria cura, além do resgate do nosso caráter quebrado. É para manifestar o reino, nos colocando em níveis cada vez mais altos e profundos em Deus. Quanto mais profundo estivermos em Deus, mais responsáveis nós seremos, mais sóbrias seremos e menos distraídas seremos. E as nossas decisões não poderão ser tomadas de qualquer jeito. Não poderemos mais agir por impulso ou com uma visão para apenas o tempo que nós estamos aqui, de vida na Terra. Teremos que ter a mente na eternidade, para lá. Davi passou por um batismo de fogo, mais um, né, entre tantos que ele passou. Mas esse batismo gerou uma profundidade muito maior que arrastou Davi para um lugar em Deus que poucos ocuparam, onde nenhum vacilo é permitido. Porque as consequências seriam suportadas por todos que estavam sob o governo e autoridade de Davi. Preste atenção, minhas irmãs. Quando nós atingimos um nível de maturidade em Deus, se nós errarmos, não é a consequência suportada apenas para nós, mas por todos aqueles que estão à nossa volta. Isso é muito sério. Davi não poderia mais fazer nada de acordo com a sua vontade. Nada. Apenas fazer a vontade de Deus. Esse nível que ele estava era a única forma que ele poderia viver. Aí daí vocês podem estar perguntando, né? Mas Davi não estava fazendo a vontade de Deus? Na maioria das vezes, sim. No entanto, naquele censo, lembram do censo? Um pouquinho antes daquele versículo que nós lemos, que seu coração decidiu fazer, Deus não estava nesse negócio, não. Tanto que Deus usou Joabe para trazer sensatez a Davi. E embora Davi tenha ouvido, ele não acatou, né? Ele mandou fazer o censo igual. Então, depois que ele realizou esse censo, Davi ficou com dor no coração. Dor no coração. E disse ao Senhor, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas peço que me perdoe essa iniquidade do teu servo. Mas a pergunta é que não se cala. Que pecado Davi cometeu, afinal de contas? Davi não cometeu pecado nenhum, meus irmãos. No entanto, ele fez algo segundo a sua vontade. Tudo o que fazemos contrário à vontade de Deus é iniquidade, mesmo que não seja pecado. Percebam o que isso trouxe a todos de Israel, não foi apenas a casa de Davi. Todos. Ainda que Deus deu 3 opções para Davi acerca das consequências de sua iniquidade, da irresponsabilidade dele. 7 anos de fome na terra, que abrangeria todos. 3 meses fugindo dos inimigos, que também abrangeria todos. Ou 3 dias de peste na terra, que abrangia todos. Davi havia sido perdoado. Sim. Entretanto, havia as consequências dessa iniquidade.
Percebam que cada vez que nós fazemos algo que não é da vontade de Deus, cometemos iniquidade. Temos que passar a compreender que, de fato, a salvação não nos custa nada. A gente já aprendeu isso. Amém? Apesar de ter custado tudo para Jesus. Mas, minhas irmãs, o reino nos custa tudo. Tudo. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado pelo esforço. Nós não podemos fazer o que o nosso coração deseja, sem consultar a Deus, para saber se é ou não da sua vontade. Tudo o que nós fazemos tem que ter propósito. E esse propósito não é, vejam bem, ele não é em benefício próprio. Por exemplo, neste trabalho meu salário vai ser maior. Não, então eu vou parar de trabalhar porque eu estou cansada. Não, agora eu vou trabalhar porque eu estou entediada. Não, eu vou fazer essa faculdade porque essa profissão aqui tem mais renda, né? É mais rentável, posso fazer concurso. Ou vou prestar, sei lá, vestibular para isso. Enfim, vou viajar para este lugar porque ele é muito lindo. Vou passear na casa da fulana porque ela... eu sou bem recebida na casa dela. Nada disso. Nós queremos ser segundo o coração de Deus. Não queremos? Então, nós precisamos entender que nível nós estamos e que ele vai aumentar. E na medida que ele vai aumentando, a nossa responsabilidade também aumenta. Evidente que a intimidade com Deus aumenta também. Mas não podemos mais agir como crianças na fé. E eu não me refiro apenas às emoções e sentimentos. Me refiro como um todo. Não podemos agir de qualquer jeito, porque fatalmente quem estiver ao nosso redor irá sofrer as consequências da iniquidade que cometemos. Vamos refletir por um tempo. Será que nós estamos consultando Deus sobre tudo o que desejamos? Estamos permitindo que Ele fale aos nossos corações? Estamos observando o que estamos pensando? Ou apenas queremos o nosso bem, queremos manifestar o reino? Eu mereço isso. Enfim. Será que nós estamos agindo segundo o nosso propósito? Minhas irmãs, nós podemos viajar, sim, podemos passear, podemos tudo, mas em tudo temos que ter propósito. Isso é sobriedade. Isso é estar alerta e vigilante. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, minhas irmãs. Amém e amém. Eu travei mesmo, bem travada. Eu vou fechar e abrir de novo. Cannot start video. Não está para começar o vídeo. Minhas irmãs, vocês podem falar alguma coisa se vocês desejarem. Não voltou mesmo para a foto? Não dá para abrir. I cannot start the video. Failure to start the video camera. Não dá para conectar. Eu vou falar bem rapidinho, já que eu estou com o microfone aberto. Pode falar. Que realmente é uma mensagem para estar nos trazendo a reflexão sobre a nossa vida, né? Porque Davi fez algo que Deus não pediu, mas Davi não fez uma coisa horrível, né? Davi só fez o censo do povo lá, e isso é uma iniquidade. E daí você falou das consequências ali, citou as consequências dessa iniquidade, né? E aí o Senhor foi me trazendo aqui a memória, né? A pandemia, terremotos, furacão, fome, maremoto, vulcão, ideologia de gênero nas escolas, de todo mundo, né? Olha só, a gente não pensa de um modo geral, mas tudo isso é fruto de iniquidade, tudo isso é fruto de pessoas, né? De filhos de Deus que não estão fazendo a vontade do Pai. Meu Deus, que sério isso, né? E é como você falou,
escolhe um emprego, sai do emprego, busca vantagem para ganhar mais, para fazer menos, e não consulta o Senhor, porque se você não pergunta, você não sabe se ele te quer naquele lugar, se ele não te quer naquele lugar, se ele quer que você alcance uma vida, se ele não quer que você alcance aquela vida, enfim, né? Então, realmente, as consequências, elas são muito maiores do que os nossos olhos podem imaginar.